galera, tranquilo? Belezeira? Como é que vocês estão? Espero que bem, todo mundo bem, com saúde. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre Loki, aproveitando aí o hype da série, né, que tá rolando no Disney Plus, episódios novos toda quarta-feira. Eu trouxe para vocês dois encadernados muito bacanas que eu li recentemente para fazer esse vídeo. Um deles eu já havia lido duas vezes, mas foi um prazer enorme ler pela terceira vez porque a história é muito boa. Tá? Trata-se desse aqui, Os Julgamentos de Loki, uma capa muito bonita, capa dura, né? Publicado pela editora Panini aqui no Brasil. Tem um reflexo ali, mas vou procurar mostrar sem o reflexo. Tá, joia? Eu fiz as anotações necessárias e já vou passar a ficha técnica dos dois para vocês. O outro é esse daqui, que está escrito apenas Loki na capa, tá? A arte de dentro da revista segue a mesma arte da capa aqui, maravilhosa, uma arte fantástica. Lembra muito o Alex Ross, né, que é um artista que faz umas artes mais assim ligadas à realidade, né, uma coisa mais humana, digamos assim, no sentido de ficar parecido com a estética da figura humana mesmo. Bom, falando um pouco mais sobre eles, começando por esse aqui, que é Os Julgamentos de Loki. Eu fiz a colinha aqui para passar para vocês. Ele é um encadernado publicado no Brasil pela editora Panini. Ele tem 116 páginas. Ele foi lançado aqui em 2013. Ele foi um daqueles quadrinhos que eu deixei na pilha de leitura por muito tempo. E lia pela primeira vez, acho que a coisa de uns 2 anos, mais ou menos. Depois passou muito tempo, eu não lembrava se eu havia lido ou não. Li novamente. E li uma terceira vez para trazer para vocês aqui no vídeo, tá? Então, ele é de 2013, ele é escrito pelo Roberto Aguirre Sacasa e ele tem a participação de vários ilustradores. O principal deles é o Sebastian Fiumara e tem a participação de Alba Rio Nuevo, arte final do Michel Lacombe, Álvaro Lopes também. Cores do José Villarrubia. Aqui logo no começo a gente tem toda a ficha técnica da edição com aquelas pessoas que participam, né? Cada um participa de cada capítulo, e aqui 4 capítulos, porque esse encadernado ele traz para nós os 4 volumes de uma minissérie chamada Somente Loki. Creio que aqui no Brasil Os Julgamentos de Loki foi uma adaptação, uma escolha editorial da editora Panini. Tá? E o que vai contar aqui? Bom, vai falar muitas coisas interessantes. Dentre elas a gente pode pincelar algumas que alguns fãs podem não saber. Eu não sabia quando eu li pela primeira vez, né? O que eu achei mais interessante é nós somos apresentados ao Balder, que é o irmão de sangue de fato do Thor aqui nessa história, tá? A gente descobre também o motivo da Lady Sif ter os cabelos negros, né, dela ser morena e não loira nos filmes da Marvel. E aqui é contado também, ela era originalmente loira, perde os seus cabelos e passa a ter os cabelos negros, né, ela fica morena. Aqui também é contado. Nessa história aqui, a gente é apresentado aquele Loki mais ardiloso, aquele Loki que muitas vezes não foi mostrado no cinema pra gente, porque na minha opinião, no cinema, nos filmes da Marvel, o Loki é um personagem que a gente sabe que ele tem aquele perfil de traiçoeiro, enganador, irmão do Thor, sempre buscando o poder, mas não é tão bem aproveitado assim a parte do Loki convivendo em Asgard, mostrando as artimanhas que ele utiliza para tentar chegar ao poder. A gente está vendo um vislumbre de uma personalidade mais humanizada do Loki na série do Disney Plus. A série que tá bem bacana, eu recomendo a vocês, quem puder assistir. Tá no 3º episódio, já saíram 3 episódios. Quarta que vem sai o episódio número 4. E aqui a gente vai ver o Loki tramando planos para buscar o poder, plantando intrigas, causando brigas dentro do reino de Asgard, dentro de sua própria família, em busca de sua tentativa de se tornar poderoso
e respeitado. Então acontecem várias reviravoltas, várias tramas e subtramas. É mostrado um pouco dos outros reinos ali na árvore, né, na Yggdrasil, que é a árvore que tem todos os reinos, desde Asgard, o plano terreno, acho que Midgard, se não me engano. E nós somos apresentados a um Thor que respeitava muito o irmão. Eles mostram uma história de bastidores. A história começa com um Loki meio que exilado, longe dos olhares de Asgard, até que ele é encontrado pelo Thor e ele vai ser levado a julgamento. E entra depois o início de fato da história, mostrando o porquê dele estar sendo julgado, o que ele fez para chegar até ali e ser julgado de fato pelos crimes que ele cometeu, pelas artimanhas. Ele, dentre as coisas que acontecem, ele é mostrado, então, como eu mencionei, o porquê de a Lady Sif ter os cabelos negros. Tudo isso tem um toque pessoal do Loki por trás. E o final da história, ele é menos trágico do que a outra edição que eu já vou falar para vocês qual é. Nessa daqui, essa que somente está escrito Loki, ela também é adaptada de uma minissérie em 4 episódios, né, 4 partes, chamada somente Loki, né? E aqui no Brasil saiu com o nome somente Loki. Deixa eu mostrar da edição anterior, não mostrei nada das ilustrações para vocês. Ó. As ilustrações belíssimas, muito bonitas, uma arte assim que chama atenção pelo nível de detalhes. Tem um nível de detalhes bem interessante em algumas partes. A arte muda para se adaptar ao momento ali que a história se passa, né, do que está se passando na história. Muito bacana. Vale ressaltar que a cada página que a gente vira, a arte nos brinda com painéis lindíssimos, né? Então, como vocês podem ver aqui, desculpa o reflexo, vale a pena ser lida essa história se você quiser conhecer um pouco mais do lado ardiloso, traiçoeiro, aquele Loki falso que planeja a qualquer custo tomar o poder. Já nessa outra edição aqui, a gente já começa ela com o Loki com o poder em mãos, porque já começa com o Thor de cara, ele sendo subjugado pelo Loki, como vocês podem ver aqui, ó. E a história vai se desenrolar mostrando o que o Loki vai enfrentar, já que agora ele é o governante de Asgard, né? Nós vamos ter aqui uma história com um Loki menos traiçoeiro e mais humano, digamos assim. Vai mostrar um lado dele julgando, lidando com as responsabilidades de governar Asgard. Ele tem aqueles afazeres administrativos, né? A parte política, digamos assim, de uma pessoa que tem que governar o seu povo e se sente encurralado. Aqui a gente vê a Hela, né? Hela, ou ela, a irmã deles, que apareceu no filme do Thor, o Ragnarok. Então a arte, como vocês podem ver, ela pende por um lado mais realista, mas é muito bonita, como se cada página que a gente vira, a gente estivesse diante de uma pintura mesmo, de um painel, né? Já nessa publicação, o final dela já é mais trágico. Não vou revelar qual é o final, mas ele é bem trágico. Aqui nós vemos que o Thor ele está acorrentado, depois ele é aprisionado e fica à mercê do Loki, né? Não se sabe o que o Loki vai fazer com ele, se o Loki vai executá-lo, se o Loki vai poupá-lo, e isso permeia toda a história. E o Loki interage com outras pessoas. Aqui a Lady Sif também. Nessa edição também é contado do mesmo ponto, da mesma maneira, né? O motivo por ela ser morena e não originalmente loira. Poderia dizer que ambas as edições, elas meio que se permeiam. É como se a história coincidisse em alguns pontos. Aqui, nessa edição do Loki, onde o Loki tem o poder, o Thor foi subjugado, a gente vê um Loki mais velho, aquele Loki que parece que já está um pouco cansado das batalhas, das lutas, um Thor também mais maduro, com seus poderes mais desenvolvidos. Enquanto que nessa edição dos julgamentos de Loki, eles estão num ponto de mais juventude, eles são mais jovens, né? Pela própria capa aqui a gente consegue ver que é um Loki mais jovem.
E temos uma galeria de capa também, bem interessante, tem extras no final. Essa edição aqui dos Julgamentos de Locke tem as capas alternativas no final, tem alguns pequenos extras, né? uns esquetes aqui de como foi concebida a edição, preto e branco. E essa outra, que é somente Locke, ela é ilustrada pelo Esad Ribic. E que ilustração, né? Vocês puderam ver pela capa aqui só e pela contracapa que ele é um grande ilustrador. Ela é ilustrada por ele, escrita pelo Robert Roddy, e os Julgamentos de Locke, como eu disse, 116 páginas, e essa daqui 102 páginas, ambas publicadas pela editora Panini. Os Julgamentos de Locke, edição de 2013, e essa daqui, edição lá de 2012. Então, recomendo a leitura. Ó, aqui no final tem um texto explicativo, né, mostrando quem é falando um pouco mais sobre o Locke, né? Então, é uma leitura leve, não é uma leitura tão densa. Essa é um pouco mais densa por conta do linguajar. Eles usam aquela linguagem mais culta, um português mais culto na tradução. Acredito que na edição em inglês deve ser da mesma forma, mas nada que atrapalhe, a gente consegue ler, consegue entender muito bem o que está sendo passado. O roteiro de ambas é muito explicativo, você não vai ficar perdido em momento algum, você tem um texto que encaixa muito bem com as ilustrações, o papel é muito bom também, papel crochê, e são edições que não são tão grandes, né? 100 e poucas páginas, não é nada muito volumoso para se ler. Opa, de cabeça para baixo. Essa daqui então, Locke, como eu falei, Robert Roddy e Esad Ribic, que é o ilustrador. E os Julgamentos de Locke, a mesma coisa, ó, encadernadinho aqui da Panini, né? Ambos da Marvel. Eu recomendo para você que quer conhecer um pouco mais do Locke, aproveitando que agora a série está em alta, porque são panoramas diferentes. O Locke da série, ele é muito diferente dos quadrinhos aqui que eu indiquei para vocês. Ele é um Locke, como eu falei, que está um pouco mais humanizado. Até agora tem sido mostrado ele menos traiçoeiro, ele está mais trabalhando para descobrir coisas sobre a agência lá, a TVA, não é? E nos quadrinhos a gente vai ter ambas as aventuras passadas em Asgard e nos seus outros reinos, né? Nos reinos paralelos ali, que também nos são mostrados vislumbres ou personagens muito interessantes que fazem parte ali dos reinos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha falado tudo. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo das HQs que eu falei aqui, deixa nos comentários. Se você quiser saber mais alguma coisa que eventualmente eu não falei, a gente troca uma ideia nos comentários, tá bom, galera? Eu espero que eu tenha respeitado o seu tempo, que o vídeo tenha sido satisfatório e que eu tenha levado um pouco de informação sobre esse personagem que é tão curioso e foi pouco falado nos filmes, né? Muitas das pessoas têm um primeiro contato com super-heróis lá nos filmes, e os quadrinhos, né, eles têm uma riqueza bem maior, bem mais vasta do que os filmes. É porque não dá para adaptar tudo, né? O quadrinho, você faz um quadrinho, você lança, você vende e você faz vários quadrinhos diferentes. O filme já é um pouco mais complicado de se colocar tudo numa obra, né, de em média 1h30 a 2 horas. Então eles têm que fazer adaptações. A gente vê algumas coisas que estão no cinema aqui nessas histórias em quadrinhos, nessas duas HQs, os poderes do Loki, os poderes do Thor, né, o poder do Odin e tudo mais, um pouco do reino, os personagens que a gente está acostumado a ver nos filmes também aparecem aqui, Odin, Frigga, o Thor, o Heimdall, a própria Lady Sif e o Loki também, eles aparecem em ambas as HQs. E é isso, espero que você tenha gostado, agradeço a sua audiência, agradeço por você estar aqui e não se esqueça, vou deixar o link para as HQs aqui na nossa descrição. Se você gostou, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo, tá? E caso você vá comprar alguma coisa para você, algum quadrinho para você, nós temos o nosso link geral aqui embaixo e que vai te levar direto para a página de quadrinhos lá na Amazon. Fazendo assim, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo para vocês, legal? Tem também as nossas redes sociais, o Facebook, o grupo do Facebook, nosso Instagram e o nosso canal
lá no Telegram, onde eu coloco algumas ofertas de quadrinhos bem bacanas para vocês. É isso aí, galera. Quadrinhos em Cena vai ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês sempre, porque é com vocês que o nosso canal cresce. É isso aí. Obrigadão e até o próximo vídeo. Valeu!